Olá, tudo bem com você? Eu sou Anne de Oiá e hoje, pessoal, eu estou aqui para compartilhar com vocês um tema muito interessante que são as teorias da conspiração. Bom, estou trazendo um vídeo do canal Brasil Paralelo que eu achei particularmente, pode ser que a opinião de vocês seja diferente, muito interessante. Isso porque fala de diversas teorias que nós estamos acostumados a ouvir por aí. E dentre essas teorias, tem uma que foi comprovada, e eu vou deixar que vocês assistam o vídeo para poder ver, que era real. A teoria da conspiração é um tema muito recorrente em diversas conversas. E muitas pessoas ficam muito curiosas com isso. Por quê? Porque tem muitas coisas que acontecem que não temos respostas imediatas. Após pesquisa ou algum tipo de coisa ligada à ciência, essas teorias deixam de ser ridicularizadas e passam a ser aceitas. Enfim, a própria teoria da conspiração serve para isso, para ridicularizar algumas vezes uma ideia que parece ser bizarra ou fora do convencional. Então, nós temos esse vídeo, eu peço a vocês que acompanhem comigo, porque é muito interessante, a galera aqui do canal que gosta desse tipo de conteúdo, fica aí com a gente. Se gostar, deixa um like, eu peço a vocês, se inscrevam também para a gente compartilhando assim uma ideia dessa natureza. E podem comentar, tá? À vontade, vai ser muito bom ver o seu comentário aqui e a gente poder estar respondendo, compartilhando uns com os outros. Isso é muito importante. Vocês sabem que o nosso canal ele tem diversas temáticas diferentes ligadas à espiritualidade e essa é uma delas. Por que é tão misterioso a teoria da conspiração, não é? Vamos ver o vídeo do canal Brasil Paralelo. Tem outros milhares por aí. Mas esse foi o que eu mais gostei dentro dessa temática porque explica várias teorias. Então vamos assistir para ver nessa maratona aí das teorias da conspiração. Vamos lá. O pai das teorias da conspiração, eles começaram a linkar isso através desse caso. É verdade mesmo, Solano? Sim, no caso ali tem a discussão se o Lee Harvey Oswald, né? Tem até um livro do Stephen King que virou uma série muito bacana, que é sobre o cara que volta no tempo pra tentar impedir e tal, não sei o quê. E teve sempre essa discussão, né? De que se ele agiu sozinho... Se foi o Deep State. Que tava tentando apagar o JFK pelo que ele queria. Ele fez uns discursos contra meio que o complexo industrial militar, aquela coisa de tirar os soldados da batalha. Exatamente. Só vamos dar um contexto pra galera de casa, que a gente fala JFK e tal. O que a gente tá falando aqui, na real? É o assassinato do John Kennedy, que era um presidente, inclusive, popular na época entre a população dos Estados Unidos. De ambos os lados, inclusive. Ele agradava republicanos e democratas, né? Ele era realmente popular, mas internamente ele mexeu com vesperos muito que ninguém queria tocar, né? Máquina de guerra. Exatamente. Há quem diga que ele foi... Nem foi isso, foi um barulhão, na verdade. Não foi nada de silencioso ali. E há quem diga que ele foi apagado por um conglomerado de empresas privadas e governamentais, de órgãos governamentais, por conta desse vespeiro que ele se meteu em relação à guerra, em relação, enfim, até à corrida militar. Foi ele que forçou a corrida militar nos Estados Unidos e falou assim, cara, vocês têm até 1952 pra ter alguma coisa. Isso quando ele não era presidente ainda, né? Coisa espacial. Mas sabe por que eu não acho que essa é você falou como pai, ou mãe, ou avô, da teoria da conspiração? Eu acho que nós somos expostos a uma teoria da conspiração desde que a gente é pequenininho. Você que está aí prestes a trazer, né, uma nova alminha para o planeta, que é a conspiração do Papai Noel. Olha só. Eu acho que o Papai Noel, tô falando sério, é engraçado, mas eu acho que o Papai Noel é a nossa primeira exposição a uma teoria da conspiração. Rege ali o nosso dia a dia, ele dita as leis. E ele conta uma narrativa de que existe esse personagem, que se você se comportar bem, é uma narrativa que tem o objetivo de manter você controlado. É dogmática, é uma narrativa absolutamente dogmática, se você se comportar e tal. E quando você descobre que o Papai Noel, supostamente, não é real, eu acho que é um choque. É quase um George Orwell ali, pô. Cara, mas falando sério, eu acho que é o primeiro choque de que um poder superior, uma autoridade, mente pra você com objetivos, benignos. Porque já acreditamos. Já se provaram verdadeiras. Foro de São Paulo, por último. Agora, Foro de São Paulo era a maior teoria da conspiração. Exatamente isso. Não existia. Agora tá no editorial do Estadão. Mas é exatamente esse assunto que eu quero entrar, Solano, que é... E todo mundo sabe, na verdade, foi o Ozzy Osbourne que comeu o morcego. Começou ali. Entendeu? Sempre uma pessoa que conhece, uma pessoa com cultura, uma pessoa bem informada. As pessoas, eles não querem que você saiba. Eles não querem. E foi o Crazy Train que começou. Cara, eu acho que... Só pra concluir, eu sempre tento ver quando uma coisa é muito nova, tipo o que tá acontecendo agora nos Estados Unidos, esses vazamentos todos de militares de alta patente, né, falando sobre... Depois eu quero falar mais, por favor. Mas eu sempre, eu falo, comento sobre, mas eu prefiro, sabe, ficar com o pezinho atrás e esperar a coisa acontecer. Eu sou um pouco mais conservador nesse sentido.
porque, cara, eu preciso concatenar minhas próprias ideias. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, mas não, algumas pessoas se desesperam, outras tomam aquilo como verdade absoluta e não se questionam. Então, eu tendo, óbvio, a acreditar que o homem foi à Lua. Só que aqueles questionamentos mínimos, eu não tô me colocando num papel de, cara, o homem não foi e tal, ou sei lá, tu é terraplanista. Não é nesse ponto, assim. Né? Mas é tipo, cara, se foi, por que nunca voltou? Por que tipo, qual que é essa... Porque assim, é uma pergunta genuína, que, pô, a gente tem tecnologia muito mais avançada. Eu não tô nem questionando a questão da flâmula, da bandeira, do negócio lá do estúdio, etc. No mínimo, o McDonald's e uma igreja tinha que ter aberto já. Mas é uma parada que eu fico, cara... Estacionamento. Por que não voltou ainda? Não consegue voltar mais rápido, que não tem como. Não tem nada. Então, esse é um grande engano de nós todos, como sociedade, de achar que não voltou. Voltaram, só não voltaram com equipamento. É inevitável que a gente não comente sobre a teoria do homem ter ido à Lua ou não ter ido. Isso é muito interessante. Lá, quando houve aquela imersão lunar e a tecnologia dos foguetes, das naves, etc., teoricamente, o homem não tinha capacidade de ir à Lua. Observando os fatos que nós vemos atualmente na dificuldade de um foguete ser lançado, uma navezinha frágil e conseguiu passar para aquele outro satélite fora da órbita da Terra com uma tecnologia tão fraca. Como que ele conseguiu chegar lá, colocar a bandeira e a bandeira balançar, se lá não tem vento? Então ficam essas questões aí pendentes de resposta. Por que não voltou ainda? Não consegue voltar mais rápido, que não tem como. Não tem nada. Então, esse é um grande engano de nós todos, como sociedade, de achar que não voltou. Voltaram, só não voltaram com equipamentos pra filmar. Se foi o Neil Armstrong realmente, o homem foi à Lua, ponto, tá? Porque assim, existem registros de, por exemplo, não tinha o que eles chamam aqueles rovers, não existia na época rovers capazes de coletar material. A gente pode olhar hoje com o telescópio. Você consegue ver com o telescópio, né, os traços da nossa presença lá. A questão é que a filmagem original, ela tem umas inconsistências, assim diz a conspiração, a teoria, tem algumas inconsistências pré-Photoshop, né? Marcações de foto que estão atrás de pedras, entendeu? Tipo, o X de marcação de determinadas fotos que ele tá atrás de uma pedra, por exemplo. Aqui, inconsistências de iluminação, que em tese deveria a luz se comportar de uma forma e ela parece estar se comportando de outra forma, onde não havia outra fonte de luz. Então tem uma série de coisinhas que o pessoal pode buscar com calma. Mas o que se explica, então? Então, tem algumas. Eu pessoalmente eu acho que é provável que eles tenham ido, sim, claro, mas eles acabaram capturando algumas coisas na filmagem que não deveriam ser eu gosto muito dessa teoria. Por nós. Eu gosto muito. O Fernando falou um negócio agora há pouco, só que ele falou muito rapidinho, a gente atropelou, e eu acho que vai ser interessante você comentar, ainda que rapidamente, sobre a teoria da conspiração da Guatemala, porque essa é muito forte. Cara, essa é muito doida, é horrorosa, né? E ela, há quem diga que ela, junto com outro experimento deles inoculando doenças no próprio Estados Unidos, né? Ela, por exemplo, faz com que as comunidades mais pobres dos Estados Unidos até hoje tenham medo de vacina, medo dessa discussão toda e tal. Mas esse experimento da Guatemala foi quando a CIA resolveu simplesmente injetar doenças venéreas na população da Guatemala, pobre, né? Sem que eles soubessem o que estava acontecendo. E tem algumas vertentes dessa teoria. Uma que diz não, que mais, isso foi provado. Não, que é desse fato, desculpa. Tanto que só pra completar, a administração, acho que do Obama foi a que foi à frente pedir desculpa por isso, por esse... Eles vieram pedir desculpa público. A administração Obama pediu desculpa admitindo. Não era conspiração, que sem graça. Não, mas a parte da... Ela foi conspiração durante 50 anos. Foi nos anos 40. Perdão, só pra gente terminar de contextualizar. Durante essas décadas todas, as pessoas que falavam isso eram consideradas teóricos da conspiração. Você tá maluco? Como é que a CIA vai colocar cifras na população pobre de outro país? Isso é um crime hediondo, horrendo. Como é que é crime contra a humanidade? Tanto que hoje é categorizado pelo governo da Guatemala como um crime contra a humanidade. E era uma teoria da conspiração. E aí quando o Obama falou, we're really sorry, né? Eu pedi desculpa. Você falou, então o bagulho era sério. O negócio aconteceu real. Caramba. Se a gente tacar uma bomba de alguma doença em um lugar... Biológico, uma arma biológica em algum lugar... Quanto tempo demora? Como é que funciona isso? Mas ia você inoculando o vírus através de falsas vacinas pra poder entender. É muito surreal. É muito surreal. Agora, por que 999% das teorias da conspiração tem a ver com os Estados Unidos? Vocês já viram Team America? Aquele filme dos criadores de South Park. Eles são a polícia do mundo, né? Dos Estados Unidos. Para o bem e para o mal. Acho que a gente pensa em, sei lá, teoria da conspiração, o que vem? Área 51. Vem, sei lá, a questão dos OVNIs e tal, dos ETs. Vem a questão do MK Ultra, o Projeto Manhattan, essas coisas todas. O Manhattan, óbvio, existiu e tal, mas essas coisas que, tipo, eles utilizavam humanos pra criar... E a gente vê isso em filmes. Acho que toda uma cultura reproduz isso, sabe? E a gente acaba sempre direcionando pra lá, né? Mas eu acho que é legal, porque o ET de Varginha, pô, pelo amor de Deus, né? Lá... Olha, não fale mal do ET de Varginha. Não fale mal do nosso ET. Não, os ET, pô, os caras têm, 10 braços, tem valeza. O ET de Varginha ele é amigo da população. Ele era assustado, suado. Suado, tadinho. Tá vendo? É um jovem depressivo de hoje. Um jovem emo. Tadinho, perdido. Que teve bons desenvolvimentos recentes, né? O patologista que analisou lá o corpo do policial que morreu. Peraí, morreu onde? Que policial?
policial. Vamos lá, vai, contextualiza pra galera aí. Varginha, 1996. Exato. Porque a gente sabe que um policial militar, ele morreu depois do envolvimento dele, vamos colocar assim de maneira geral, na suposta recuperação dessa criatura, desse ser, dessa entidade. Foi ter radicação fechada, a família não pôde ver o que não pôde visitar ele no hospital. Porque é radioativo? Aí que tá. Então, essa é a questão. Ele morreu de uma infecção generalizada. Que assim, agressiva, como a agressividade da bactéria, né? Desculpem os biólogos e médicos e biomédicos. Pode não ser uma bactéria. Mas tinha uma carga viral. A bactéria tem carga viral esquisita. Tinha uma virulência. Tinha uma virulência muito grande e que não existe no mundo, na Terra, nenhuma bactéria ou vírus que haja tão rápido quanto agiu no corpo desse policial. É uma das coisas super esquisitas. E o que aconteceu recentemente? O patologista resolveu falar em público sobre esse tema. Olha só. Mais velho, ele entrou em detalhes sobre essa agressividade do vírus que ele nunca tinha visto, mas não fazia sentido. Como é que o cara tinha pego? Onde que era, ninguém sabia aonde que era. Então, ele tinha um arranhão enorme aqui, daqui até aqui, assim. Que não fazia sentido pra onde ele foi pego, pra como aconteceu, porque não era um acidente, não era nada. Então, algo arranhou ele muito forte. E eles recolheram tecidos daquele local pra estudar. Esses do tecido, ninguém tem acesso. Esses do tecido foram, teoricamente, pra Unicamp e ninguém tem acesso. Mas ele, quando ele fez a autópsia, ele conseguiu tirar pedaços de órgãos. E esses pedaços de órgãos estavam infectados também com essa... Agora, será que foi o ET de Varginha ou foi o chupa-cabra? Eu tenho aqui uma playlist, onde esse vídeo está inserida nela, que é a playlist da Agenda Global. Olha que tema interessante. As criaturas que vêm fora da Terra, elas são criaturas extraterrestres. Bom, eu prefiro acreditar em algo que eu lido muito, que é a espiritualidade. Então, do modo que as pessoas colocam, que os alienígenas vão destruir a Terra, vão fazer isso e aquilo, eu não acredito. Eu acredito que essas civilizações antigas tiveram contatos com seres de outras dimensões, fantásticos e fortes e celestiais. Essa é a minha opinião, mas vamos ao vídeo para que a gente possa tirar uma outra conclusão dos fatos. Exemplo, a teoria da conspiração da Guatemala se mostrou verdadeira. O Foro de São Paulo se mostrou verdadeiro. O ET de Varginha, bom, não é que se mostrou verdadeiro, mas tá esquisito. Tá esquisito, assim, né? Coisas que soavam absurdas vão se mostrando. Total. A vacina do negócio chinês se encaminhando pra isso. Miocardite, por exemplo, que a gente sabe que não pode nem ler bula de remédio mais ao vivo, também tá estranho. Só que hoje... E isso me parece muito estranho. Você bloqueia o diálogo e a investigação. Então, será que é a questão que você tá falando. Será que teoria da conspiração não... o rótulo teoria da conspiração não é um novo jeito, ou não tão novo assim, né? Mas agora mais incisivo jeito de cerceamento da liberdade de expressão? Esse é o questionamento. É bem isso. Eu sou sempre a favor de investigar. A coisa mais desconfortável, uma figura pública que você gosta. Envolve Lula, envolve Bolsonaro, envolve qualquer político, envolve uma figura pública. Eu sou a favor de investigar e perguntar. Porque se não houver, se não tiver treta, por que que... É o que estão falando agora nas investigações de OVNI. Por que tanto segredo se o Pentágono diz que não há nada para esconder? É só uma questão de tecnologias. Nem tratados que você viu. Varginha. Morreu um cara. E aí, quando as pessoas ouvem ET de Varginha, é piada, é palhaçada, é boneco, etc. Eu acho que tem uma questão, que talvez seja uma engenharia aí por trás, de transformar sempre isso de assunto de maluco, aí é a coisa da conspiração, né? Essa desinformação que a gente fala, que os governos estariam arquitetando e tal. E tem uma outra questão que eu acho que é você justamente estar fora desse ambiente. Por exemplo, esses OVNIs que a gente está falando, que o Pentágono vem coletando essas informações, o registro deles é no radar dos caças. Elas são criaturas extraterrestres. Bom, eu prefiro acreditar em algo que eu lido muito, que é a espiritualidade. Então, do modo que as pessoas colocam, que os alienígenas vão destruir a Terra, vão fazer isso e aquilo, eu não acredito. Eu acredito que essas civilizações antigas tiveram contatos com seres de outras dimensões, fantásticos e fortes e celestiais. Essa é a minha opinião, mas vamos ao vídeo para que a gente possa tirar uma outra conclusão dos fatos. 19, se não me engano, me corrija se eu estiver errado na data, mas em 2019... Não vou arriscar, não. 19 ou 20 pré-pandemia, eles fizeram um encontro de religiosos na NASA. De líderes religiosos mundiais, que o assunto era, e se... Como vocês fariam? O que aconteceria com a religião de vocês? Pra comunicar. Só que essa reunião não vazou o conteúdo, ninguém sabe qual é o conteúdo, ninguém sabe direito quem que participou. Isso rolou. Mas rolou. Por que a NASA convidou, né? Só pra audiência entender, muito rápido, porque esse é um assunto muito longo, mas existem categorias. A categoria 1, 2, 3 e 4, que o Michio Kaku, não foi ele que criou, mas ele desenvolveu. E a Terra estaria no 0.7 ainda. Por quê? Porque nós extraímos energia do Sol, quando dá, e a gente sofre os efeitos do planeta Terra. Tem um terremoto, tem um vulcão, chuva, a gente se protege. A de categoria 1 é uma civilização que ela extrai a sua energia do centro da Terra,
E ela não sofre mais os efeitos do planeta, ela controla o tempo. Controla a natureza. A natureza, o tempo no sentido de atmosférico, né? Categoria 2 é a que extrai a energia do Sol. É a que domina a sua estrela maior. Isso, e ela já começa a povoar outros planetas. E ela já domina a viagem espacial. Exato, interplanetária. E depois tem aquela que usa o poder dos buracos negros, se me lembro bem. Exatamente. Ela consegue saltar. Mas com base em que alguém fez essas categorias? Só elucubrando? Não, tem toda uma conta dentro da física teórica do porquê que você... Isso é mistura com física quântica, contas e previsões. Você tá passando só uma pincelada. Porque é realmente um papo muito extenso. Teria que ser talvez 2 programas pra falar sobre isso. O princípio de você categorizar uma civilização a partir de como que ela produz energia é que é a base da coisa. Porque isso vai determinar o tipo da sua tecnologia, o avançar dessa premissa. da sua carruagem. Né? Você usa o quê como energia? Eu uso os animais. Eu tenho que usar um cavalo pra ir de um lugar pra outro. O outro cara já tá usando petróleo. Né? O outro tá usando eletricidade, por aí vai. Então, a partir dessa... Ele categorizou formas de energia que o universo poderia gerar pra gente. Mas, como Carl Sagan once said, I could be wrong. Ele pode estar errado. O Michio Kaku fala também, cara, isso é uma hipótese. E aí a gente tem, dentro dessa agenda global, teoria da agenda global, de esconder dos seres humanos, etc., no curso da história, a questão do reset da humanidade. Mas isso teria um ciclo para estar acontecendo. Esse reset, ele funciona de acordo com tempos. Particularmente, e eu coloco particularmente porque é algo que eu acredito mediante ao que eu acredito. Não é uma verdade absoluta, porque outras pessoas podem acreditar em outras coisas. Mas é comprovado que temos civilizações antigas que simplesmente desapareceram, com grandes eventos naturais. E alguns que são postos em xeque, como o dilúvio, ou os dilúvios. Então é muito interessante a gente observar essa questão do reset, porque isso vai acontecendo em tempos, tipo 12 mil anos, 60 mil anos e por aí vai. E aquelas tecnologias passadas vão sendo perdidas dentro desses eventos, que são eventos de grande magnitude, geralmente eventos naturais que fazem essas situações acontecerem. Dentro dessa história do reset, a gente tem algo também muito interessante, que são essas criaturas que vêm fora da Terra. E esse cara, junto com essas pessoas que desafiam essa arqueologia tradicional, eles sempre disseram que existem essas discrepâncias com relação à data desses monumentos, das próprias pirâmides, da civilização egípcia em si, dos sumérios, que são a primeira civilização. Os primeiros homens, né? A data da arqueologia tradicional, a data que os primeiros homens são de, sei lá, acho que 10 mil anos, 10 ou 11 mil anos. O Cro-Magnon. Porque tem coisa de 300 mil anos. Tem de 300 mil anos, mas enfim, ele desafia isso. Só que o que permite que hoje essa discussão tenha ficado mais legal? A tecnologia. A gente agora consegue medir com precisão que aquele bloco, ele não tem 3 mil anos, como falavam. Ele tem 15 mil anos. É isso. Então ele tá começando a incomodar uma galera e volta aquela... Ele é taxado de negacionista, ele é taxado de maluco, ele é proibido de entrar em certos sítios arqueológicos. É isso que eu tava falando agora há pouco. Ele é proibido de entrar. Porque falam que ele... você é pseudociência. Ele fala, mas eu estou com a medição aqui. Não é pseudociência se eu estou provando através da ciência. Né? E aí, brother? O cerne da questão dele é que ele sempre achou que o ser humano não foi durante tantos anos caçador-coletor. Ele acha que a gente já tinha capacidades tecnológicas há 30, 40, 50 mil anos. Isso se perdeu. E aí sim, agora só voltando para responder a tua pergunta, teoricamente isso se perdeu nesse dilúvio de 11 mil anos atrás, onde o nível do mar cresceu. Isso é científico, isso não é teoria, isso é prova, isso aconteceu. Tanto que a Sicília, a região da Sicília na Itália, era colada na Itália. A Indonésia toda ali, as ilhas todas, eram todos um continente só. E aí o mar subiu, sei lá, acho que cento e tantos metros acima do nível que ele era. E muita coisa se perdeu nessa brincadeira. Inclusive, populações inteiras, que eram populações que teriam sido dizimadas. Repovoadas com órfãos. Como é que é essa daí? Não, e assim, Aí veio uma teoria também sobre a população da Terra nessa época, é que em pontos mais altos essas pessoas não eram tão tecnologicamente desenvolvidas como nos pontos mais litorâneos. Que se acabaram. Que foi justamente quem se acabou. Por quê? Porque essa galera das montanhas, teoricamente, tinha uma vida mais fácil, porque tinha uma floresta, tinha tudo ali, tinha tudo entregue, então tinha uma abundância maior do que a população que vivia no litoral e teve que se desenvolver. Isso tudo teoria, tá? Então, ele fez, eu não me lembro se foi um ensaio ou se foi uma série de publicações, agora eu não me lembro, mas enfim, ele escreveu extensivamente sobre uma suposta cidade que era localizada em... Ele dá lá certinho. Era localizada, porque eu tô tentando, tipo, no noroeste da África. Seria localizada no noroeste da África. E era uma cidade super desenvolvida pra época. Era uma cidade que hoje em dia a gente chamaria de altamente tecnológica, mas ele não usa esse termo. Desculpa, não lembro o termo que ele usa. Avançada. Mas super avançada. E que era uma cidade-estado, que ela tinha um miolo, que seria o centro do governo, e 3 anéis concêntricos, que eram separados por água doce por fora e água salgada no anel externo. E que eles estariam muito à frente. do restante da população. Do mundo inteiro, à época.
época. E que teriam se ferrado nesse dilúvio aí. E que teriam se ferrado justamente nesse dilúvio, o momento que o deserto do Saara começou a se formar, porque, enfim, por conta do dilúvio e por conta também das massas de ar que foram criadas nessa época do dilúvio, o deserto do Saara, que era uma área altamente habitável, uma área de floresta, virou o que sabemos hoje um deserto arenoso sem vida. O que eu acho que emenda bacana com a teoria a hipótese de Atlântida é que você combina isso com diversas outras civilizações que teriam vindo pós-dilúvio, que narram figuras messiânicas vindo do mar ou vindo dos céus, com um conhecimento muito acima daquelas pequenas tribos. Exatamente. Na outra abinha digital, Olho do Saara fica no noroeste, no noroeste da Mauritânia. É uma estrutura, se não me engano, de 300 quilômetros total. Vou até pesquisando aqui, cara, porque imenso. eu quero saber o que é. O Olho do Saara, quando você olha dele por cima, tá até arrepiado. Quando você olha ele de cima, ele é a exata descrição de Platão do que é a Atlântida. É muito louco. Só que é como se existisse ali e não existe mais. Era uma nave estranha. E foi encontrada pela legião estrangeira, pelos franceses da legião estrangeira. Reptilianos que estão entre nós, tá? Estão entre nós. Eles conseguem não só se transformar em humanos, como eles também conseguem influenciar pensamentos. E o alumínio impede isso. E o alumínio, quando você tá com um capacete de alumínio, isso bloqueia. E aí o Bruce Lee parece que foi envenenado, né? Não sabemos. E depois o Brandon Lee, gravando o Corvo, o filho dele, tomou um tiro que era pra ser cenográfico, mas a arma estava misteriosamente carregada. O que vocês já sabem sobre isso? Uma bela teoria da conspiração. Por ter levado a arte marcial. Exatamente. E não só isso. Ele começou a se tornar uma pessoa soberba. Ele começou a se tornar uma persona não grata dentro do métier de Hollywood, justamente porque ele fazia um super combo de trazer asiáticos pra um universo que na época não era aceito, né? Os asiáticos naquela época não eram tão bem aceitos. E ele não era só afrontoso, como ainda era babaquinha, assim. Era meio nariz arrogante. E ele era formado em filosofia. O cara tinha uma baita bagagem cultural. E se tu brigasse com ele olhar pra tu? Na verdade, ele só olhava assim, cara. Ele só olhava. O problema é que você começa a ouvir lá de onde? Pode. E aí o filho, uma baita coincidência. Pra quem não sabe, o que ela explicou foi isso, né? Durante uma cena do Corvo, que é a melhor adaptação de quadrinhos, na minha humilde opinião, e para filme. Eu adoro o Corvo. E ele tomou um tiro porque o cara, o responsável pela bala, né? Em vez de botar festim, mantiveram a bala original. Então, a defesa do responsável pela armaria, né? Justamente botar a bala de festim. Isso aconteceu com Alec Baldwin recentemente, inclusive, né, cara? E a moça morreu, né? Matou ela. Então, a defesa, isso pré-Alec Baldwin já disse que, na verdade, era uma bala de festim, sim, só que o problema é que ela tava um pouco mais carregada do que era pra ser. Tinha mais pólvora. Não sabia disso, não. E por conta disso, isso foi defesa. Acho que não. Não, então foi defesa. Defesa, eu não tô dizendo que foi. Até porque, ao que parece, minha memória tá me traindo agora, mas existe um projétil, realmente. Existe um projétil. Mas a defesa tentou argumentar que tinha mais pólvora. Ela tirou de perto. Eu não lembro qual é a cena. Que era tiro de perto, que tinha mais pólvora. E tem gente que diz que foi aquela cena que ele pousa na mesa. Não sei se vocês lembram do filme. Na hora que ele pousa na mesa, todo mundo atira nele. Todas as pessoas atiram nele. E aí que teria sido nessa cena. Eu já ouvi falar que não foi essa cena. Então, enfim. Eu ouvi falar que não foi nessa cena. Porque a teoria da conspiração boa, que é o que eu gosto, apesar de não acreditar, é que aproveitaram essa cena que todo mundo atira nele e alguém falou assim: vamos aproveitar essa cena que ninguém vai saber de onde vem a bala. Olha só. Sacou? Eu adoro essa teoria. Putz. Né? Lady Di, que é da dinastia de Jesus Cristo, os Stuarts. Tem uma teoria maravilhosa sobre isso, que os Stuarts, eles são dos merovingios. Então, uma teoria maravilhosa de que Lady Di, ela é da dinastia. Pessoal, eu quero fazer uma pausa aqui no vídeo pra gente comentar sobre a teoria da Lady Di, né? Que dizem que ela é descendente da linhagem de Cristo e tal, que Cristo teve um filho com Maria Madalena ou vários filhos. Bom, isso é algo que nenhum texto acadêmico ou científico comprova, tá? E é uma teoria que liga-se muito a uma outra teoria que é comentada aqui no vídeo dos reptilianos. Então isso é algo muito interessante da gente conversar, porque não tem embasamento. Aqui no nosso canal nós temos a psicografia de Lady Di, que eu coloquei aqui, a primeira parte, e de acordo com a psicografia dela, que é uma coisa que eu acredito porque liga-se a muitos assuntos comprovados, não houve essa conspiração por trás daquele acidente, e sim um acidente, de fato. Mas vamos à continuidade do vídeo. Dos merovingios. Merovingio, eu só penso no Matrix. No Matrix também. Que os Stuart, na verdade, adotaram esse nome, e aí me perdoem também, eu não me lembro qual era o nome antes de ser Stuart, mas que era da dinastia merovingia, que é da linhagem de sangue de Jesus Cristo, que teoricamente Jesus Cristo e Maria Madalena tiveram filhos, e que esses filhos foram isolados, foram pra França. E na França eles viveram, mudaram o nome mais de sei lá quantas vezes, porque eles eram caçados e tal, foram caçados. E que teria chegado na Lady Di. Que viagem, essa eu achei muito conspiracionista. Bem boa. Eu adoro ela, cara. Porque eu adoro quando teoria mistura com religião antiga, essas coisas, sabe? Mistura com templário, então eu pio, fico até arrepiado. Mas por enquanto não tem reptilianos aí envolvidos. Não, calma que chega lá. Mentira que chega lá. Não, calma que chega lá, meu amigo. Calma que chega lá. E aí o que acontece? Ela já era uma pessoa, inclusive, o casamento arranjado com
com o príncipe, foi pra trazer essa linhagem de Jesus Cristo junto à linhagem dos reptilianos, meus amigos. Porque a família da Inglaterra, ó, a mãe dos répteis, faleceu. Agora, perdão pelo desrespeito, ela faleceu. De volta. Mas a Rainha Elizabeth era tida como a líder dos reptilianos na Terra. Toda essa fábula toda que eu tô te contando, teoricamente ela não sabia. E ela foi manipulada nesse sentido. Tem uma outra coisa que eu acho que... porque essa coisa da Lady Di, ela tem uma outra hipótese também que se conecta com o que a gente tá vendo hoje sobre essa exposição desses círculos de tráfico sexual de crianças e de adolescentes, com Jeffrey Epstein, que... A gente tem até um filme recente, né? Que é o Sound of Freedom. Exato. Quero ver. Então, tem uma galera que diz que ela estaria se preparando para expor o príncipe Andrew, né? Ele tava na ilha do Jeffrey Epstein, já é provado, e ele não fala sobre isso. Ele não se suicidou, inclusive. O Jeffrey Epstein não se matou, evidentemente, né? Se enforcaram ele na prisão. Mas pra resumir, tem uma galera que diz que ela descobriu essa coisa horrorosa e que ela estaria pronta pra teoria da conspiração do Jeffrey Epstein, que há anos vinha sendo discutida, de que havia personalidades de Hollywood envolvidas. O próprio Trump também. O Trump, que era amigo do cara. Todo mundo era amigo do Jeffrey Epstein. Isso também que é punk, né? E que quando descobriram que ele tinha lá o Lolita Express, o avião que ele levava os Clinton, iam pra lá direto. Então, o que rolava nessa ilha? Tá sendo agora... A própria esposa, né? A Ghislaine Maxwell. Em resumo, ele foi enforcado na prisão. Suicidaram ele. E a Ghislaine tá dando depoimento, fazendo diversos acordos. Mas é muito difícil. Quem que é a Ghislaine? Era a parceira dele, tipo a esposa dele. Tem um caso envolvido também, o John McAfee? Ou não tem nada a ver? O cara do antivírus? Isso. Não estou sabendo. Não, eu também não. Ele falou que também... Não, mas acho que ele não morreu, se eu não me engano. Porque ele falou que se pegarem ele e tal, ele jamais se mataria, não sei o que e tal. Então ele falou alguma parada. Ele pode ter falado também, mas tem alguém que falou isso também por agora. Eu jamais me mataria. O Gibson veio também falar que ele vai expor junto com o Jim Caviezel essa coisa do filme do... O próprio Jim Caviezel falou também isso, né? Que eu não me mataria jamais. Só parecer morto. Agora, já que entramos em grandes presidenciáveis americanos... I hope you talk about me. Eu tenho uma teoria pra mim, entendeu? Eita. Que eu gostaria de jogar aqui na mesa. Como que não quer nada? Que é... Sinto polêmica 3D. Tô preparado. Michelle Obama é um travesti. That is a horrible lie. Michelle Obama é um travesti aí, porque eu já vi, ó, ela aparece, tem vídeos. Tem. Ela na Ellen DeGeneres lá, dançando, enquanto você vê balançando ali. Caramba. Uma coisa suspeita. Tem, você já ouviu falar? Tem inclusive, outro vídeo. Eu nunca tinha ouvido. Pra mim já é. De que eles estariam escondendo por uma questão de crítica e tal. Não, e até, tipo, porque eu até pensei, eu falei, cara, mas pô, qual o problema se o progressismo tá crescendo e tal, mas aí, os Estados Unidos ainda é muito conservador e tal, então não votaria no cara ainda que ele seja negro e tal, se ele fosse casado com outro homem. Tem um vídeo que ele fala, porque Michael and I, aí ele se corrige, ele, não, Michelle and I, aí tu fica, eita, quem é Michael? Tem outro vídeo junto também, que tem uma repórter, não vou precisar o nome dela. Você nunca tinha visto. Tô jogando aqui, ó, pra galera pesquisa, galera. A gente está apresentando uma teoria da conspiração. Tá vendo? Eu não. Aqui, ó, eu tô chocado agora. Eu pra vocês. Inclusive, dentro dessa teoria aí, aparece um vídeo de um repórter entrevistando uma... Cara, eu não sei se ela é repórter e tal. Não, é aquela jornalista antiga, era uma senhora. Aquela Joanne, não sei o que morreu. Eu sei quem é. E aí ela fala, inclusive... Ela responde uma pergunta e tal, ela fala, mas todo mundo sabe que Michelle Obama é um transexual. Aí o cara, o quê? Como assim e tal? E ela entra dentro de casa, ela aparece morta uma semana depois. Me explica essa, Afonso Solano. Meu Deus do céu. Gente, cara, peraí, eu tô chocado, calma. Chocado com isso. Tem umas fotos de quando a Michelle Obama e o Barack Obama namoravam. Muito antes que eles começaram a namorar jovens, assim. E, bom, fenotipicamente parece um homem. Caramba. Se você olha, você fala, é um homem ou mulher? Se tiver que apostar dinheiro, é um homem. É mesmo? Vocês nunca vão começar com a data. Para a Terra. Ó, a foto do Putin, a foto de um planeta desconhecido. O presidente Putin anuncia. Os Anunnaki, que eu não faço a mínima ideia do que são mais ameaçadores que o planeta Nibiru. Os Anunnaki ameaçam dominar o planeta. Um prédio, inclusive, né? E aí tem essa coisa. Não, e os em volta também. Porque os em volta não estavam ameaçados. E aí os caras, vambora, seguro pra gente conseguir. Porque isso aqui vai ficar tudo condenado depois. A teoria também explodiram os em volta também. Porque, por exemplo, tem a Torre 7, né? Uma das torres vizinhas das duas torres gêmeas. Ela caiu igual... Oi? Não, ela caiu reto, né? A Torre 7, ela caiu exatamente da mesma forma que as outras duas torres. E a explicação original para as duas torres é de que o calor teria derretido a fundação. Eles têm... E as duas torres tinham um mecanismo de um ferro pesadíssimo, absurdo, que como elas eram muito altas, se algo acontecesse com a estrutura, esse mecanismo seria acionado justamente para ela implodir e não cair pro lado e acertar milhares de outros prédios. Então eles tinham um dispositivo de segurança pra isso, justamente pra implodir a torre. Então assim, teoricamente, as duas torres, elas seriam implodidas realmente por causa desse mecanismo de segurança. Só que a Torre 7 não recebeu avião. Só que a Torre 7 não recebeu avião. E ela não tinha esse dispositivo. E ela cai reto. E ela cai reto também. Então assim, por que diabos a Torre 7... Qual que é a explicação? Não tô entendendo. Seguro, recebi seguro. Por que acontece? Essa é uma. As estruturas... A dos prédios em volta, eu acho que é a mais legal. Porque há quem diga que a Torre 7, ela deveria ter recebido um avião também. Teria um avião direcionado pra bater nela e como não bateu, tipo assim, não veio avião. Mas implode aí, porque o bagulho já tá todo setado. Mas é porque... Mas assim, tinham 9 prédios em volta das Torres Gêmeas. Não iam ficar condenados, mas a galera ia perder muito dinheiro, porque ia ter debandada de escritórios e aquilo ia ficar vazio. Mas eles iam matar toda essa galera a troco de quê? Nesses 9... Eu também quero fazer uma pausa aqui para falar com vocês do 11 de setembro. Gente, eu acho que esse foi o evento mais bizarro que podemos definir que nós, da era moderna, digamos assim, passamos. E diversos estudos científicos, diversos estudos
e na área da engenharia não mostraram a possibilidade de isso ser uma coisa surreal. A questão de uma queda de um prédio tão bem elaborado por meio de um ataque de um avião. Isso abalou realmente as estruturas daqueles prédios e dos prédios vizinhos, segundo estudos que foram feitos na área de engenharia. Esses 9 prédios, os 9 prédios em volta já estavam vazios. Quando eles caíram, eles já estavam vazios. Me perdi, tem tanto prédio que eu preciso ficar com as minhas 2 torres. Como que é míssil? Se a gente vê os vídeos. Não, Pentágono, não, Pentágono. Aí já é o Pentágono. Foram 4 aviões. Foram 4 aviões, tá? Que foram registrados, que foram sequestrados. Na verdade, campo, que não caiu no Pentágono, não foi? Esse do campo, que foi teoricamente derrubado pelos caças, não, pelos passageiros. Que eles tomaram. Os passageiros tomaram e derrubaram o avião. A lista de passageiros tinha um monte de mendigos, isso é surreal, assim, tinha um monte de homeless. Se você pegasse John Doe, seguro saúde deles, que eles tinham security, como é que é? Social Security Member, não sei o quê. Tinham vários homeless nesse avião. Tipo, ou seja, eram pessoas plantadas. Então essa galera não tava lá. Como assim eles tomaram de volta o avião? Que tem até um filme sobre isso. Eles pegam o avião de volta dos terroristas e, tipo, cara, eles sabiam que... Eles viram que tinham já derrubado as torres. E eles falaram, cara, então ou esse avião vai pra Casa Branca ou vai pro Pentágono. Então, tipo, cara, não vamos deixar isso acontecer. E eles meio que num ato de heroísmo tomam um avião e jogam o avião contra um campo. Tipo no movimento suicida. Sim. Foi. Na grande hipótese conspiratória da coisa, isso é aquilo que a gente falou também no começo, né? O bacana da conspiração é que ela faz sentido de várias formas. Você pode ir ajustando. Você colocar esse ato heróico, ele compõe o sentimento de vingança, no final das contas, para que você justificasse a guerra que depois se seguiu. A ideia do 11 de setembro, base da conspiração, é de que ele foi os países árabes, né? O Saddam Hussein e tal. Eles têm o Afeganistão, eles têm armas de destruição em massa, que recentemente também provaram que era uma grande mentira. Sim, essa é outra. Outra coisa que também foi provada que era caô, né? A justificativa de que eles tinham e tal. Provada mesmo, não é mais conspiração. Foi fake. Foi uma justificativa falsa para ir à guerra. Então essa teria sido meio que um Pearl Harbor. Eles nos atacaram, então a gente tem que ir lá. Né? É uma baita teoria bacana. Nossa, é uma baita teoria. Então, na verdade, a grande motivação por trás disso seria ter uma justificativa nacional, apoio popular, mundial, inclusive, para que houvesse a invasão. Não vamos cometer o mesmo erro que no Vietnã. Vamos explodir nossos prédios aí. É que, na verdade, a que eu sei é que, na verdade, Shakespeare eram vários escritores. Exato, é isso mesmo que você comenta. Que era uma Shakespeare, na verdade, genérica. não era uma pessoa, era um conglomerado, sei lá. Era um coletivo. Vários playwriters, né? Escritores de peças. Eu já ouvi essa também, mas não me aprofundei. Essa é uma boa. É legal. É o oposto daquele diretor fictício que os profissionais de cinema assinam alguma coisa Smith, né? Quando eles não gostam do filme, sabe dessa? Hollywood tem isso. Quando o diretor, ele não gosta do filme que ele fez, porque o estúdio se meteu e tal, eles assinam como um outro nome que eu esqueci, alguma coisa Smith. Nossa, Smith tá cara de Matrix, tipo, infiltrou aqui. Algum nome assim. Só que aí, no caso do Shakespeare, é o oposto, né? É uma pessoa maravilhosa que tinha um crédito... Rapidamente, Triângulo das Bermudas, alguma coisa? O cara quer falar rapidamente do Triângulo das fucking Bermudas. Não, olha só. Triângulo das Bermudas, ele tem um misticismo muito maneiro. Vou falar bem rápido. Ele tem um misticismo em cima dele que, teoricamente, tem base científica, sim, por conta de confluência de marés e de como é que é a coisa de vento lá? Corrente de qual vento. Que é a teoria da conspiração? De que aviões? É porque ela é um vórtex temporal para aviões e navios que, quando passam por lá, simplesmente desaparecem. The Manifest. E teoricamente ninguém sabe pra onde eles vão. E o que se sabe é que ali naquela área realmente tem muitos naufrágios. Quem já conseguiu minimamente mergulhar ali perto. Hoje em dia já não tem mais. Porque ninguém passa. Não, passa. Não. Por que ninguém navega por ali? Não tive um amigo que passou. Ele só não voltou. Ele passou voando. Até hoje Ele passou voando. Sim. Eu sei. Mas navegando, as pessoas evitam ali justamente por conta dessa coisa científica, dessa coisa geográfica. Tinha uma coisa, um polo eletromagnético que também supostamente... mas também tem o Triângulo das Bermudas asiático. Também tem uma área muito parecida com isso, perto da costa do Japão. É o triângulo. E o quadrado das sungas, não tem? Não. Então, eu acho que ele é um autômato. Sempre achei que ele era o primeiro... O que é um autômato? O primeiro ciborgue. Vamos falar assim, o primeiro ciborgue já feito. É Android, perdão. Ele bebendo água? Oi? Não, ele não sabe beber, ele não sabe, ele é um androide. Ele precisa beber água, os humanos bebem água, então fingir, ele tá lá no julgamento. Julgamento do Como que é? Imita aí, 3D, como é que ele bebe água? Não é assim. O 3D já se esforça pra parecer humano. Imagina. Eu queria ver uma imitação, porque eu nunca vi isso. Fizeram, inclusive, cara, eu não sei imitar, mas eu sei que tem uma galera que botou como se ele estivesse babando, fez um vídeo assim, que parece que ele não acerta a boca, sabe? Ele bebe assim, ó. Ele é assim, ó. Ele não precisa beber água, então ele bebe na frente das câmeras. Ele finge, entendi. Reserva água ali pra não... Tem um podcaster que eu gosto bastante, que ele é russo, inclusive. Eita! Sim, mas ele não mora na Rússia mais, ele condena o que tá acontecendo e tal. Acho que é Friedman, segundo nome, Alex Friedman, um negócio assim. Eu gosto bastante do programa dele, apesar de ter esquecido o nome do cara. Mas ele teve o Zuckerberg no programa dele, foi lá, né, pra entrevistar. E aí, antes de começar, ele falou assim: Zuckerberg, posso pedir um favor? Aí ele pega, assim, umas folhas de papel e entrega pra ele e fala assim: marca, por favor, as páginas que tem carro, por exemplo. Sabe que... Parece robô, parece maravilhoso isso, Aquele maravilhoso. teste que você vê. Tem um semáforo. Marca onde tem semáforo, pra ver se ele é um robô. Ele faz na zoeira e tal, dá risada, dá parada. O Zuckerberg erra. Imagina. O Zuckerberg errou? Ele acerta que já é o Zuckerberg 3.0. Mas eu acho que ele é um androide. Eu sempre achei que ele... E claro que a gente não podia deixar de falar da teoria da Terra plana,
que é uma das teorias mais bizarras que existem. Porque, gente, os astros são redondos numa questão de possibilidade deles estarem onde estão. Então, a questão da Terra plana é uma questão que a gente precisa entender como, tipo, uma coisa que a ciência considerou uma fraude. Porque se os objetos, os corpos celestes, não tivessem, segundo a física, o formato arredondado, seria impossível permanecer no espaço com as dimensões ou as possibilidades que se tem de estar flutuando, de estar girando em torno de outros corpos celestes. Quando a gente para pensar nesse modelo de Terra plana, a gente pensa num modelo ligado à religião, à religiosidade, ou a ideias que partem do princípio de religiosidade, que não tem a ver basicamente com ciência formal. Para a ciência formal e para a física, a Terra tem, como os outros corpos celestes, formatos arredondados. E é assim em sua maioria. Do contrário, o funcionamento seria um pouco diferente se não tivesse o formato arredondado. Então é isso, pessoal. Obrigada por acompanharem até aqui ao nosso vídeo, que foi muito interessante essa maratona aí das teorias das conspirações. E vamos aguardar o próximo vídeo. E é isso aí. Um abraço forte. Fiquem com Deus. Axé.